Pelo menos assim, qual foi a maior experiência que vocês tiveram no ministério de vocês com Deus? Tipo, o maior encontro que marcou, assim, que foi um divisor de águas pra vocês? A Isabela foi agora? recentemente. Então segura, porque o pessoal tá perguntando muito disso, a gente já fala. Fala o seu aí. Aí ela já vem falando. Junto, foi junto? Foi coletivo? Foi hein? coletivo. Então fala. Todos nós que estávamos, né, da família e amigos, foi... Então conta aí foi todo mundo. sobre o acidente. A gente, na verdade, envolve toda a nossa história, assim, porque no começo desse ano foi quando a gente decidiu marcar realmente a data a gente tinha marcado no ano passado, né? Mas foi quando a gente começou a ver as coisas do casamento. Então a gente tava naquela euforia e tal. E aí em maio, no dia 1º de maio, foi quando eu sofri o acidente. Então tudo que eu passei, eu falo, o Marcos passou junto comigo. Eu fui pra cirurgia sozinha, mas ele passou tudo. Você sofreu dano físico sozinha, sim, mas o emocional foi todo mundo. O pós também, ele, nos 45 dias que eu fiquei em casa, sem poder fazer nada sozinha, ele tava lá todo dia. Então, ele passou comigo isso. E essa foi uma experiência que marcou muito a minha vida por vários fatores. Primeiro, porque quando eu cheguei no hospital, e eu sempre digo isso porque é importante, quando eu cheguei no hospital, eu orei. Fui fazer o raio-x, entrei no tramal, mas aí tive reação tramal, comecei a vomitar e tal. E aí eles calma aí, conta do começo, como foi isso? Que ela já tá indo... Vamos lá, como foi o acidente? Como aconteceu tudo? Eu sofri um acidente num parque, certo, que eu não posso falar o nome. Certo. Sofri um acidente num parque, e de início lá no parque eu não sabia da gravidade. O atendimento que eu tive lá... Você tava no brinquedo, é isso? Tava no brinquedo. Sofreu um acidente no brinquedo. Num brinquedo. Foi num feriado, no dia 1º de maio. A gente foi, a galera, caramba. E assim, eu já tinha ido outras vezes, mas eu nunca ia em brinquedo nenhum. Sempre fui muito medrosa, mas nesse dia eu tava com a coragem. Falei, não, eu vou em todos hoje. E esse foi o segundo. Aí eu sofri um acidente e lá um médico falou pra mim, não, é uma contratura muscular, você não tem nada. Tanto que eu não fui imobilizada. Eu não fui, nada. E aí que mora o perigo, né? Aí que mora o perigo. Não, os médicos dizem que isso pode ter agravado muito a minha situação, a forma como eu cheguei no dia seguinte no hospital. Porque ainda fiquei um dia em casa. Caramba! Andou de carro? Andei de carro. Não, voltei A gente veio do lugar até a casa da Isabela de Desci carro. da ambulância andando, gritando de dor, gritando. Voltei gritando. Cada lambada que passava eu gritava. E caramba. uma dor assim absurda, que eu me contraí assim, né, na maca, no carro. E aí cheguei em casa, tomei os remédios, que era pra contratura muscular, e são remédios muito fortes, derruba, né? Então eu tomei o remédio, ainda jantei, tava muito de fome. Caramba. Jantei em casa, tomei banho, tomei o remédio e fui deitar. No outro dia eu acordei já 8 horas da manhã gritando, mãe, com muita dor. Minha mãe falou, não tá normal. Mas você conseguiu dormir ainda? Eu dormi por causa do remédio, era muito forte. Tá. Os remédios que eu tomei muito derrubaram. Uhum. Aí no outro dia, já gritando, a minha mãe falou, não tá normal, vamos pro hospital. Caramba. Aí eu fiquei das 9 da manhã às 2 da tarde pra conseguir levantar e descer pro carro. Demorou muito, eu não conseguia andar. Doía muito, muito absurdamente. E aí eu desci, a minha mãe segurando de um lado, minha avó do outro, e meu pai esperando no carro. E aí a gente entrou no carro, fomos pro hospital. Chegou no hospital... a médica, eu entrei no tramal, né, aí volta pra aquela parte, ela me direcionou pro tramal por causa da dor, e aí eu fiz o raio-x, fiz não sei o que, e aí fiquei esperando o resultado. Aí nesse momento que eu comecei a orar, eu falei assim, Deus, eu não sei o que tá acontecendo, não sei. Aí a médica chamou, e aí foi quando começou tudo, que aí tava eu e minha mãe, né, por causa do Covid não pode ficar muita gente, então tava eu e minha mãe, aí a gente entrou na sala, a médica falou assim, Isabela, você tá com uma fratura na coluna. Você perdeu a sua L1, tá esfarelada. E ela mostrou o raio-x. O osso tava esfarelado e aí tava uma lacuna, assim, vazia. E aí ela falou assim, não tem explicação pra como você tá de pé ainda. Não tem explicação. Você vai ter que fazer cirurgia e tal. Aí começou tudo. Aí te mobilizaram? Aí eles falaram assim, a gente vai te direcionar agora pra você aguardar e tal. Ela falou, já tô acionando aqui o ortopedista e não sei o quê. Aí começou aquela loucura no hospital. Aí eu fui, quando eles estavam me direcionando pra internar e tal. Aí eu comecei a falar assim, Senhor, eu vou fazer um outro exame. Eu ia fazer uns outros exames. Eu falei assim, Senhor, eu já ouvi falar que o Senhor restaura. Eu já ouvi falar de gente que entra no consultório com câncer, faz o exame, o câncer tá lá, e volta e faz e o câncer desaparece. Se o Senhor quiser fazer isso com os meus ossos, o Senhor vai fazer.
E não vai ter explicação. Mas aí eu fiz a oração, né, que Jesus nos ensina. Mas que seja feita a tua vontade. Eu falei, mas se o Senhor quiser que eu passe, então eu vou passar. Aê, Caramba, Vitinho! que maturidade. Ó quem chega. Gente, cada um que Rapaz, chega chegou aqui, bonito, meu Deus hein? do céu. Bancário. Aí, Depois eu faço a propaganda. Arrasta pra cima. agora é link. Aí eu falei, se o Senhor quiser que eu passe, então eu vou passar. Eu não sei, eu nunca tinha arrancado um dente, nunca tinha feito cirurgia de nada. A única coisa que, porque eu era criança e levei 3 pontos aqui na testa, mas foi só, nem tenho lembrança disso. E aí eu falei, eu vou passar. E aí foi quando começou tudo. Aí começou a cirurgia, aí a minha tia trabalhava no hospital, não tava de plantão, mas foi pra lá, aí já foi a minha família inteira. Aí a médica já Caramba. pediu pra comprar um colete, que eu ia ter que usar um colete, aí lá vai minha tia pra Paulista, que eu fiquei internada no São Luís do Anália. Aí minha tia foi pra Paulista, comprou o colete, aí voltou, aí os médicos que iam me operar chegaram e falaram, pode devolver esse colete que ela não vai usar, aí minha tia vai lá, Nossa, devolve. Nossa, é uma Então, correria, né? Uma correria, a família inteira, assim, se mobilizou. E na hora, assim, também já Mas corria risco de você não andar? corria. Correu. A minha medula tava comprimida. Caramba. Minha medula tava comprimida. E o médico fala até hoje, toda vez que a gente vai, né, amor, na consulta de rotina, ele fala assim, ó, por isso aqui você não tá numa cadeira de rodas. Por isso aqui. Então, É Deus... pessoas que Milagre, chegam né? com uma lesão menos Menor. agravante do que ela teve, já não andam, já saem mancando. Sim. E eu aí não- foi feita uma reconstrução desse osso? Aí foi, eles pegaram os pedaços desses Momento ossos. medicina, gente. Eles pegaram os pedaços desses ossos, mandaram pra biópsia pra saber se eu tinha algum problema, porque o impacto que eu sofri não explica essa lesão desse tamanho. Entendi. Não explica. E aí eles falaram assim, ela tem alguma coisa nos ossos e a gente precisa saber pra tratar, porque se eu tinha alguma fraqueza, tudo. O resultado da biópsia saiu, eu não tinha nada. Absolutamente nada. Aí eles pegaram pedaços, né, fragmentos desses ossos, pegaram uma prótese, colocaram um fragmento dentro dessa prótese, que parece uma gaiolinha, e essa prótese hoje está no lugar onde era a minha L1. Essa prótese foi colocada 2 placas de titânio, uma de cada lado, na coluna, e 8 parafusos, 4 em cima e 4 Caramba. embaixo. Foi E uma aí, mega cirurgia. uma mega cirurgia. 12 horas, né? 12 horas. Uau. Quase 12 horas de Você cirurgia. apagada. Não, aí eu cheguei pra fazer a cirurgia, porque atrasou a cirurgia. Então, pensa, a Nossa. angústia. E aí, quando eu entrei no centro cirúrgico, eu tava quieta, assim, mas as lagriminhas, sabe? Descendo. Aí o médico olhou pra mim, o anestesista falou assim, por que você tá chorando, gatona? O que foi? Eu falei, eu nunca fiz cirurgia, eu tô com medo. Ele, não, fica tranquilo, você vai dormir, quer ver? Colocou aquele negócio e apaguei. Foi na hora. Foi na hora, eu apaguei. E Então aí, você não sentiu a cirurgia, nada. Não Depois senti a só quando você cirurgia. acordou já estava operado. mas aí eu tive uma experiência durante a cirurgia. Caramba. Que foi isso que marcou, assim, a nossa vida. O melhor É está agora, por é vir. agora, é agora. Elebe. E durante a cirurgia, durante o tempo de cirurgia, eu tive uma experiência de ver o meu corpo do alto, de ver o centro cirúrgico, de ver muitos médicos em volta, só que eu não fiquei olhando para a cirurgia e nem para o que estava acontecendo. A única coisa que eu via era um homem de branco que estava parado assim perto da minha cabeça. Arrepiou já. E eu não Desligou. conseguia ver o rosto, porque a roupa que ele tava brilhava muito, muito, e eu não conseguia ver o rosto. Só que toda vez que falo disso eu sinto vontade de chorar. Só que quando ele falou comigo, era uma voz muito familiar pra mim. Era uma voz que eu conhecia. E eu falei assim, cadê o céu? Eu vou ver o céu agora? Ele falou, não, você não vai pro céu agora, mas eu te farei viver uma parte do céu na terra. Uau. Volta pra lá, desse jeito. E aí, só que eu tava vindo de uma semana de muito conflito. Eu tava vindo de um tempo de muito conflito. De falar assim, Senhor, eu não sei mais se é Gente, isso. Isabela queria entrar na Rinodê. Eu falei, Senhor, é verdade. Eu falei, Senhor, Mano, do eu não nada, sei, o do negócio nada. mó sério. Não, mas é verdade, eu e a Bianca zoou disso. É muito engraçado, quando a Isabela tava lá, Bianca, pra que, Marcos? Como que ele cortou? Você Seríssimo. tem que entender. Ô, tá tem que toda entender. arrepiada aqui. Ela queria entrar na Rinodê. Você tem que entender porque ela passou por isso. A Bianca ficava, Marcos, eu falei pra ela não entrar. Eu falei pra ela não ir. Falei pra ela não fazer esses Eu negócios falei que pra ela não Deus ficar ia... falando essas coisas que Deus ia ouvir. E papapá, e continua. agora. Então, isso que eu vivi, Pô, essa experiência Jesus foi tava- a, Mano, foi a calma aí, resposta. Porque ele me quebrou aqui. Glória errada. Eu tô imaginando ela chegando com as Mercedes, arrasta pra cima. Ela com a revistinha. Adesivada na Rinodê. Quer ganhar essa Mercedes?
Mas é real, é real, porque eu tava numa pegada de, Ele tipo tem assim, Tourette, não é Deus, possível. ele tem. Eu tava numa pegada de, tipo assim, Deus, será que é isso que o senhor tem? Ninguém consegue mais se concentrar Cadê agora. a Paola? Cadê a Paola? São Paulo Jazz aqui já era, mano. Mano, olha o clima que ele cortou, velho. Não, vai voltar, Vai voltar. Mas é real, porque eu tava vindo de uma semana de, tipo assim, Deus, tá tão difícil, tá tudo tão confuso e eu não sei. Sabe, aqueles conflitos que ninguém acredita que a gente vive, mas a gente vive. Que é só Não nosso, né? Não é que eu não tenho certeza do meu chamado, não é isso, mas eu ainda precisava, sabe? Eu precisava disso. Então, como a gente falou de experiência que marcou no ministério, foi isso. Porque eu vinha dessa semana. E aí, esse encontro que eu tive com o Senhor, ele falou pra mim: entendeu agora, Isabela? Eu vou te fazer viver o céu na terra. Você vai partilhar do que tem aqui aí. Glória a Deus. Então foi muito isso. E aí, quando eu acordei da cirurgia, só quem tava do meu lado era minha tia, que ela trabalha no hospital, ela é enfermeira, então ela tava lá no quarto. E ela disse que eu acordei me debatendo muito, muito assim, e falando, eu não tô sentindo as minhas pernas, porque esse foi o meu maior medo quando eu entrei. Então eu acordei imagino. debatendo muito, eu não tô sentindo. Aí minha tia falou assim, Bela, você tá mexendo. Eu falei, eu não tô. E aí eu muito grogue ainda da anestesia. E aí as enfermeiras, ela não pode fazer isso, ela vai sentir muita dor depois, segura ela e tal. E eu me debatia. E aí a minha tia falou que eu, grogue da cirurgia, falava assim, tia, eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Jesus. E todo mundo que entrava no quarto eu falava, você acredita no céu, Jesus quer te levar pra lá, pra todo mundo que entrava. E aí foi isso mexeu muito, isso, né? Eu vivi algo No que eu leito nunca e vivi. você ali exercendo seu ministério, E, né? tipo, alguém poderia não acreditar que ela viu, viu Jesus, coisa da cabeça dela, mas ela viu o jeito que ela tava, entendeu? Ela foi anestesiada de frente, mas ela foi operada De costas. De costas, e eu vi a posição que tava na minha cabeça. Então ela perguntou, Eu foi operada perguntei, desse jeito? foi. Como ela sabe que ela foi operada desse jeito, Foi. entendeu? Eu perguntei, foi Caramba. assim, assim, assim? E aí o médico falou, foi assim. Aí eu contei pro médico também, aí o médico ficou tipo... Médico. Os médicos é meio cético, né? Ele ficou tipo... Assim, é melhor não falar nada não, né? Mas O médico depois seguiu os vasos tudo no Instagram. Caramba. Aí, ó. eu recebi, e assim, antes de ir pra cirurgia, como atrasou, eu tava com o meu celular, mas não tava mexendo. Mas a minha mãe tava do meu lado, então ela colocava todos os áudios. Eu recebi muita oração. Que legal. Muita oração Os de vasos gente. da CCB. Os vasos da CCB. Eu recebi... Não, é sério. O pessoal da Não, congregação... mas eu acho que todo mundo orou por ti, porque foi feita uma campanha, foi né? um negócio relógio de terrível. oração e tudo. Benção. Então, eu falo que todo lugar que eu vou, que eu sei que as pessoas se mobilizaram, eu falo, gente, vocês fazem parte do meu milagre, porque o pessoal da CCB, que há muitos anos não entrava em contato com a minha mãe, entrou e falou assim, que um irmão, né, um ancião, falou assim, a gente orou pela Isabela agora e nós somos visitados. Deus vai fazer um milagre. Desse jeito. Ó. Desse jeito. Mas Aí, foi a Peraí, eu pior, tô todo foi a arrepiado pior aqui, madrugada, não sei o que tá assim. Foi a pior madrugada pra todo mundo. Pior Foi a da madrugada cirurgia. Da cirurgia. Nossos pastores, que são os pais do Vitor, o Vitinho que tá aqui, todo mundo, as amigas dela, ninguém dormiu. Tipo, acordava no susto, porque o médico a princípio falou o quê? 4 horas, né? foi 4 a 5 de horas. 4 a 5 Falou, é bem horas, tranquilo, de a 4 a 5 previsão horas. da cirurgia. Só que o doutor falou que quando abriu, viu que o negócio tava além do que eles imaginavam. Então, Que você disse que despedaçou o osso, né? E a prótese que foi colocada em mim tá no limite, assim. Eles demoraram muito porque pra encaixar a prótese entre os dois ossos foi muito difícil, o médico Entendi. falou. Que tá no limite, assim, de estar pra fora, mas não tem mais risco, já foi até calcificado. Outro milagre que eu vivi, porque era uma coisa que era pra acontecer em 1 ano, em 4 meses eu fui no médico e ele falou, já Ele tá deu calcificado, alta. já tá de alta, não tem risco de quebra, de dano, nem de rejeição mais. Então, Caramba. assim, E depois da cirurgia você sentia dor ainda ou não? sim, eu sinto dor até hoje. É uma dor comum que eu sinto, Já trato meio que com. acostumou. Já meio que é uma acostumei. dor crônica que ela Mas- vai carregar. Mas não, nada assim, absurdo. nunca esquecer do milagre. É, Nunca esquecer do espinho na carne. Né? Nada absurdo, mas eu lembro Um que. ferro no osso, mesmo. Depois da cirurgia, um dos médicos que me operou, porque eu fui operada por 3 irmãos. Muito Nossa, legal. que legal. 2 ortopedistas Ó, e um Pai, neuro. Filho e Espírito Santo. Eita, irmão! Leve. Eu fui operada por 3 irmãos. E um dos foi lá, né, que é o Dr. Fabrício. Ele foi lá e falou assim pra mim, eu não sei se já te contaram, mas a gente amputou. Quando ele falou amputou, eu comecei a mexer os dedos. Eu falei assim, será que eu perdi um dedo? O negócio foi na coluna. É, eu aqui, falei assim, foi nos não, é assim, ó, peraí, 1, 2, 3, 4, 5. Aí o pé,
Aí ele falou assim, não, a gente amputou uma raiz do lado direito das suas costas, porque eles me cortaram assim, as costas de fora a fora e pro lado direito. Como se fosse um Caramba, Y foi um invertido. Isso. Porque eles Nossa, não foi uma podiam. mega cirurgia mesmo. Foi. Eles não podiam entrar pelo lado esquerdo por causa dos órgãos. Então eles tinham que entrar num lugar estratégico para não mexer em nada. E nesse lugar foi cortado muita musculatura. E o médico chegou e falou assim: a gente cortou muita musculatura e nós tivemos que sacrificar uma raiz. E essa raiz é a parte de sensibilidade do seu lado direito. Então, você vai perder a sensibilidade em alguns pontos específicos e tal. E aí, ele falou assim, vou te mostrar aqui, aqui, aqui. Eu falei, doutor, mas eu tô sentindo. Aí ele falou, não era pra você sentir. Nós amputamos a raiz da sensibilidade dessas áreas. Dá glória. Vai. E eu não perdi nada. Eu não tive sequela nenhuma. Nenhuma. Então, eu digo sempre, 11 horas de cirurgia, 8 parafusos, 2 placas, uma prótese e nenhuma sequela. Olha aí, Uou, frase do Instagram. Dia à noite chorou. caraca. Lá na igreja. Não, tô impressionado, sério. Porque a gente acompanhou, né, toda a história, mas nem é cabível de ficar dando detalhes em stories, sim, né? Sim. Então a gente não tinha noção, eu mesmo não tinha noção da gravidade Sim. que foi, porque pelo jeito você corria até risco de vida, não Sim, só sim. de perder os movimentos, Sim, de mas vida até também. de vida. Sim. Eu perdi muito sangue, eu tive que tomar 2 litros de sangue depois pra repor, Pra né? repor. Porque Perdi foi muito muito tempo sangue. de cirurgia, Foi. né? Caraca. É, realmente esse acho que foi o maior. Até o Lucas Evento Oliveira, da até o sua Lucas vida. Oliveira orou, ele tá aqui. Até eu orei, é difícil, E Lucas, como é que foi orar. pra você vivenciar de fora Amigo, tudo isso? muito difícil, porque, claro, a gente se uniu mais, né? Eu, a Bianca, já sempre foi muito grudado. Mas esse processo todo me uni muito com a minha sogra, com o meu sogro. Uhum. Mas foi um processo muito difícil, assim. Ainda mais pro pessoal que foi com a gente no dia, o Vitor, a noiva, o pessoal que tava ali. A gente ficou muito assim. A Bianca tava viajando, a Bianca tava em Angra, né? Angra. E quando a Bianca me ligou, que foi no sábado, que eu deixei a Isabela em casa, eu falei, não, fica tranquila, a Isabela tá bem. E a Bianca ligou pra Bela, e a Bela fez graça, riu, e a Bianca, não, Marcos, não sei o que lá, e a gente ficou tranquilo. Aí eu dormi no Vitinho, do sábado pro domingo, e aí foi que ela mandou, falou assim, eu não tô bem, tá doendo demais. E aí ainda fui pra agenda domingo à noite, eu tava indo pra agenda domingo à noite, minha sogra falou, não vem pra cá, não precisa vir pra cá, se vir pra cá você vai me desesperar, que minha sogra é mais ansiosa do que eu. Minha sogra ficava de um lado pro outro no hospital. E ela falou, não vem pra cá, eu vou ficar aqui. E eu tava indo pra agenda. E aí minha sogra mandou, falou assim, ó, a vértebra dela tá triturada. E ela corre o risco de ficar sem andar. Minha sogra foi muito sincera. Nossa. E eu Direta, ia né? pregar e cantar ainda nessa agenda, no Arthur Alvim. No Adebrais Arthur Alvim. Ele ainda pregou e cantou. Eu preguei e cantei daquele jeito. A igreja já entrou no clamor, na guerra também. Mas foi muito difícil, foi um processo. Mas a gente aprendeu muita coisa com tudo que a gente viveu. A cirurgia foi difícil, mas eu acho que pra mim o processo mais lento foi do pós, né? São 45 dias, Eu não fazia nada, Ela não podia sozinha, sair, não podia. andava. E você vê ela naquela situação, só podia ir lá, eu, a Bianca e Lucas, pra casa dela. Então, muito difícil. E no meio de uma pandemia, né? Que aí agrava. E eu não Então, podia nem agrava receber mais. visita. É. Não podia receber visita, porque se eu pegasse uma gripe... Até hoje, quando eu espirro, é engraçado, porque eu ficava... Ai, porque é muito... mexe já no é meio corpo. que crônico, né? Então, Você tipo acha que vai assim, doer. Mas foi... Deus me livre, pegasse uma gripe operada. Pelo amor de Deus. Não. Ai, mas, tipo assim, depois foi bem complicado. Teve um dia que foi a primeira vez que eu saí depois da cirurgia, depois desses 40 dias e tal. A primeira vez que eu saí foi que ele falou assim, ele tava lá em casa, aí ele tava me esperando e eu tava no quarto me arrumando. E aí ele tava na sala. E eu saí. E eu parecia que, tipo, tava tudo bem já. Eu saí, eu me arrumei sozinha, porque eu não conseguia nem colocar roupa sozinha. Aí eu me arrumei sozinha e saí andando e falei, vamos. Aí, tipo, na hora o olho dele encheu de lágrima. Aí ele me falou depois, ele falou assim, imagina. meu, eu fiquei tão feliz de ver você sendo você. Porque os primeiros dias foram muito difíceis. E eu até postei esses dias um vídeo, um texto no meu Instagram, que eu falei que uma das coisas que mais mexeu, assim, foi o nosso reencontro depois da cirurgia. Porque ele não pôde
ficar lá no hospital comigo, nem me visitar. Só podia só a minha podia sogra, minha só mãe. por causa da pandemia, né? Sim, não podia, né? Vocês E ficaram ainda quanto tempo longe, assim, nesse período? foi a Sim. semana do acidente. É, e ela operou na segunda, estava em casa na sexta também. É. Algo ninguém. Foi até muito hoje. rápido. É porque eles Então, queriam mas liberar por 5 causa do... dias num cenário desse... É, Então, não exatamente. passa, 5 parece que não anos. passa. Ainda Exatamente. mais a madrugada que a gente passou. Misericórdia. É. Exatamente. Aí, quando eu pude receber visita, a primeira vez a visita dele, né? Só que foi ele e minha irmã fazer o teste de Covid para poderem ficar comigo e revezar com a minha mãe, porque minha mãe ia ter que voltar a trabalhar e minha mãe tava no home office ainda, né? E aí, quando eu até escrevi isso no meu Instagram, que foi algo incrível, porque no nosso reencontro depois da cirurgia, ele tava com um sorriso de fora a fora. Ele chegou, tipo, parecia que era uma coisa, sabe? E aí a gente vê que essas pequenas coisas, até isso nos preparou pra nossa vida futura, de Sim. casado e tudo mais. Tiveram uma experiência Terrível. que com certeza fortaleceu, Sim. uniu e amadureceu vocês num nível muito alto, Sim, né? Muito sim. alto. De um cuidar do outro, né? Sim. Eu, como homem, eu acho que eu sei esse lado protetor, né? Que o homem tem esse instinto de proteção, de provedor. E quando vê a mulher assim nesse estado, eu acho que deve ter aguçado muito isso em você, né? De tipo assim, eu preciso cuidar dela, eu preciso... E se Deus me livre ela perder o movimento, aí eu vou precisar cuidar muito mais dela. Muito além, exatamente. E aí vai ser... Vou ter que meio que sacrificar todos os meus desejos e viver pra ela. Então imagina também o conflito na sua mente. Terrível. Tudo na nossa vida ia mudar, né? Na vida de todo mundo, né? Como muita coisa mudou, sim. Já mudou, né? Já mudou, né? Eu sou uma pessoa diferente agora. Eu tenho hoje... faz alguns dias que eu tô controlando um pouco mais tomar os remédios, porque no começo eu tomava 8 por dia. Hoje em dia eu só tomo 2. Mas eu tô até dando uma controlada porque mexeu muito no meu emocional também. Essa fase. Então, até com isso, certeza. ele, minha mãe, minha irmã, Você meu fez pai. terapia depois do acidente? Não, você fez um processo de terapia? Não. Eu só tomei o remédio, que foi um remédio que o médico receitou para o emocional mesmo. Pra dar uma controlada, mas esse remédio eu tô parando aos poucos de tomar, porque senão você acaba ficando dependente, até pra não viciar, né? do remédio. Porque o lance psicológico eu acho que é... Sim, mas você acredita que o que me manteve firme foi a fé, porque Legal. eu chegava na fisioterapia, e até hoje os físios falavam isso pra mim, o pessoal que tava lá. Eu chegava na fisioterapia feliz, eu chegava como se fosse uma festa. E muita gente que eu entrei na físio, estava lá, eu saí e continuava lá. Mas os físios falavam pra mim, você é tão positiva, você chega aqui tão... Sabe, que isso influencia. Eu falava assim, mas não é. Um dia eu tive um conflito muito grande, porque a gente que vive essa vida de, vai pra igreja, isso, aquilo, e ora, e jejum, e não sei o quê. E eu fiquei, me senti imobilizada nesses dias, não podia fazer nada, eu não conseguia ler, porque muito remédio, minha visão ficava turva. E aí um dia eu chorando, liguei pro Marcos, né, ele tava saindo da minha casa, eu liguei pra ele e falei assim, amor, eu tô me sentindo inútil pra Deus, eu não consigo fazer nada, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo fazer nada, não tenho mais a vida que eu tinha. Ele falou assim, você vai ver Deus na sua fisioterapia todo dia, você vai ver Deus a cada pequeno passo que você dá. E eu adotei isso pra mim, e na fisioterapia eu chegava, eu falava assim, Jesus, hoje eu vou te ver lá. E eu vi em cada movimento diferente que eu fazia, tudo, sabe? Então, a minha recuperação foi muito rápida, mas foi porque a minha base de tudo isso foi o Senhor. Eu olhei pra ele e falei assim, Senhor, eu passei, o Senhor permitiu, mas eu sei que o Senhor que permite... Você viu ele de perto em vários momentos. Sim, foi tudo. Não é só a visão, né, que ela teve, mas... Foi tudo. O Senhor que me permitiu passar é o Senhor também que vai me sustentar. E com certeza isso mudou até sua mensagem. Tudo, mudou tudo. Né? Mudou tudo.